Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, sou professor de matemática e o tema da nossa aula de hoje será função. Em especial, a gente vai reconhecer quando uma relação deixa de ser simplesmente uma relação e passa a ser uma função. Para isso, vamos realizar um treinamento que é julgar as afirmações em verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação é a seguinte: é uma função R definida desse conjunto nesse conjunto, ou seja, esse é o conjunto de partida e esse é o conjunto de chegada com esses pares ordenados? Bem, facilmente a gente vai responder inicialmente desenhando os conjuntos. Então vamos dizer que nós temos aqui dois conjuntos. Aqui eu vou colocar os elementos do conjunto de partida, 1, 2 e 3. Aqui eu vou colocar os elementos do conjunto de chegada, 0, 1, 2, 3. E vou relacionar os pares ordenados que ele me deu. O 1 se relaciona com o 0, o 2 se relaciona com 1, o 3 se relaciona com o 2. Bem, nesse caso, a gente pode observar que no conjunto de partida todos se relacionam e cada um deles só se relaciona uma vez. Essas são as duas condições para que seja função: olhar apenas para o conjunto de partida e verificar se todos estão se relacionando e se cada um deles só se relaciona uma vez. E por isso a primeira afirmação ela é verdadeira. Bem, vamos analisar agora a segunda relação. A segunda relação, ele diz que está definida de A em A quadrado, ou seja, A cartesiano A. Lembrando que A cartesiano A quer dizer que os elementos de X você pega do conjunto A e os elementos de Y também você pega do conjunto A. Ele deu uma propriedade. O seu primeiro passo é isolar o valor do y. Você vai isolar o do y porque você vai encontrar ele ao substituir o valor do x e vai julgar se aquilo é função ou não. Nesse caso, para a gente isolar, a gente começa multiplicando toda a igualdade por 2 para que a gente possa tirar o denominador. Então vai ficar 2 vezes x. Se você multiplicar essa fração por 2, o 2 denominador corta, vai ficar menos y. E se você multiplicar 0,5 por 2, isso vai ser 1. Isolando o y passa para o outro lado, fica positivo. E o número 1 que está positivo passa para o lado de cá, fica negativo. Essa propriedade que a gente colocou aqui é a mesma propriedade da original, apenas com o y isolado. Vamos desenhar o conjunto A. O conjunto A tem 1, 2, 3, 4. São os 4 elementos do conjunto A. Novamente aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4. E o nosso trabalho agora será substituir esses valores e ver se eles se relacionam com o de lá. Bem, vamos lá. O primeiro elemento é o número 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Ou seja, o número 1 se relaciona com o número 1. Tá? Vamos substituir o segundo valor de x, que é o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Ou seja, o 2 se relaciona com o 3. O próximo elemento a ser substituído é o 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Observe que aqui não tem 5. Logo, esse número 3 ele não vai se relacionar. Lembrando que para ser função, todos precisam se relacionar e cada um só pode se relacionar uma vez. Se esse não se relaciona, essa relação não é uma função e a afirmação será falsa. Vamos agora verificar uma terceira afirmação. Bem, é uma função, vamos colocar assim, ó. Essa aqui é bem interessante. É uma função, a relação R de n em n, lembrando que esse n é o conjunto dos números naturais que associa cada x a 1 sobre x. Detalhe, 1 sobre x é o inverso de x. Bem, vamos analisar da seguinte maneira. O conjunto n é o conjunto dos números naturais, formados por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto n novamente, já que é de n em n, vai ser 0, 1, 2, 3, reticências. O que é que ele está me perguntando? Ele está me perguntando se todo valor natural ele possui o inverso. Observe que o 0, ao substituir no lugar do x, vai provocar uma fração, a fração no caso é 1 sobre 0, só que essa fração ela simplesmente não existe. Você não pode ter uma fração onde o denominador é 0. Logo, esse 0 aqui, ó, ele não se relaciona com ninguém.
Se ele não se relaciona, eu já posso dizer que isso não é uma função e aqui a nossa afirmação nesse momento ela é falsa. O único número natural que teria o seu inverso é o número 1. O número 1 tem por inverso o número 1 também, tá certo? Era o único elemento que iria se relacionar. Nenhum dos outros tem inverso nos naturais, tá? Então essa daqui ela é falsa. Vamos para mais uma situação. Deixa eu apagar aqui. Seria uma função a 4, 9 em menos 2, 2, 3 com y ao quadrado igual a x? Bem, o primeiro passo é escrever os conjuntos. Esse é o partida, 4 e 9. Esse daqui é o chegada, menos 2, 2 e 3. E nós precisamos também isolar o valor do y. Então, se você isolar o valor do y, olha o detalhe, está ao quadrado, logo vai passar para lá em forma de raiz quadrada, com duas possibilidades. Uma vai ser com o sinal positivo e a outra vai ser com o sinal negativo, ok? Então, ao substituir, eu tenho que substituir no primeiro e no segundo, tá bom? Bem, o primeiro x é 4, então vai ficar mais raiz quadrada de 4, mais raiz quadrada de 4 é mais 2. Então, o 4 se relaciona com o 2. E se nós substituirmos o 4 no outro, vai ficar menos raiz quadrada de 2, que vai ser menos raiz quadrada de 4, que vai ser menos 2. Então, o 4 também se relaciona com menos 2. Eu já posso parar aqui, porque você está observando que o número 4 ele está se relacionando com dois elementos, o que faz com que não seja uma função, apenas uma relação. Então, essa daqui ela é falsa, tá? Bem, e para a gente finalizar, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que nós temos dois conjuntos, o conjunto de pessoas. Vamos colocar aqui, ó, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Olha que eu vou fazer a pergunta, tá? E aqui o conjunto de nomes, os possíveis nomes que existem. Vou botar aqui nome 1, nome 2, nome 3 e assim por diante. A pergunta é a seguinte: será que é uma função a relação que associa cada pessoa ao seu nome? Vamos analisar? Olha só. Observe que todas as pessoas elas vão se relacionar, porque todas as pessoas têm nome. E o detalhe, cada uma dessas pessoas só vai se relacionar uma vez, porque cada uma delas só pode ter um nome. Então a relação que associa cada pessoa ao seu nome, isso sim é uma função. Espero que tenham gostado e até a próxima.